nenhum escritor absolutamente original, porque nós, quando nascemos, já tem toda aí a literatura que existe, aqueles autores que a gente lê, e fatalmente somos influenciados, né? E nenhum mal, não há mal nenhum que sejamos influenciados, né? Tem autor que eu acho absurdo, fala assim, não leio determinado plano para não ser influenciado. Não, mas isso é bobagem. Eu acho que todo mundo até deve ser influenciado, porque a gente para usar uma comparação bem simples, quase simplória, né? É como o nosso organismo, né? Nós alimentamos de várias coisas, né? De frutas, verduras, cereais, tudo, e é isso nosso organismo é único, cada pessoa é uma, né? Então eu acho que agora, não sei a que altura, né? Quer dizer, quando eu publiquei já o meu primeiro livro, alguns críticos destacaram isso, né? Que eu tinha uma voz própria, que eu não imitava ninguém, que eu era um autor, né? Enfim, né? Apontava isso, né? Mas aquilo que eu disse eu mesmo, não sei, né? Quer dizer, seguia fazendo aquilo que eu achava importante fazer e até hoje é assim também, né? O Cristóvão Teza acabou de publicar um livro de ensaios chamado O Espírito da Prosa, em que ele faz uma defesa vigorosa do romance realista. Você se considera um escritor, um romancista, um ficcionista realista, e você pensa a sua linguagem como uma linguagem realista, porque é notório o cuidado que você tem com a linguagem, a preocupação de que a linguagem não soe em nenhum momento artificial. Você se vê como um romancista, como um ficcionista realista, com uma linguagem realista. E depois também eu queria que falasse um pouquinho sobre o mais recente romance do Luiz Vilela, Perdição, livro que saiu recentemente, está concorrendo ao prestigioso Prêmio São Paulo, e é um livro... Portugal Telecom. E o Portugal Telecom também. E é um livro bastante significativo na carreira do Vilela. É um romance de folha, um grande romance, olhando o mundo, a questão do misticismo a partir do interior do Brasil, mas com uma linguagem completamente universal. Então, eu queria fazer duas perguntas juntas, que a gente tem mais ou menos uns 5 minutos ainda, se você pudesse falar dessas duas questões, ou uma delas que você achar mais importante. A minha resposta, talvez um pouco atrevida, né, é que eu realmente não fico pensando sobre o meu trabalho, sabe? Assim, para responder a sua pergunta, eu não sei responder, porque eu trabalho de uma maneira assim, quase intuitiva, né? Quer dizer, eu não fico voltado para a minha obra, pensando o que eu já fiz, o que eu quero fazer, eu vou seguindo, né? As coisas que me despertam a vontade de escrever, eu escrevo, e a minha preocupação se existe, talvez assim, de fidelidade, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, né? E, então, eu acho isso, quer dizer, se me perguntar se eu faço isso intencionalmente, ou se tem essa preocupação, não tem, quer dizer, só assim, se vocês pegarem esses primeiros contos meus e pegarem um conto hoje, um romance, né, como Perdição, vocês vão ver que há a mesma linha, né, de narração, de palavras, né, de texto, de construção, uma coisa espontânea em mim, quer dizer, espontânea não quer dizer que eu não trabalhe, né, já falei, trabalho muito meu texto, e que eu não leia, que eu não tenha consciência, né, da literatura, das coisas que estão acontecendo ou aconteceram na literatura, né? Mas assim, quer dizer, eu não fico refletindo sobre o meu próprio trabalho, né? Então, há autores que às vezes escrevem, né, livros inteiros aí, né, sobre o seu trabalho, né, um caso clássico aí do escritor mineiro Otran Dourado, né? Eu jamais escreveria um livro desse tipo, sabe? Eu não quero ficar pensando no meu trabalho, quero escrever aquilo que eu quero escrever e seja o que for. E o Perdição, para você falar um pouquinho do Perdição, talvez do processo criativo do Perdição, o período que você foi um livro que demorou bastante para ser escrito, e situar um pouquinho os leitores em relação a esse livro aqui, que foi um livro bem maturado.
Eu o escrevi ao longo de 10 anos. Quando eu digo isso, quer dizer que eu fiquei 10 anos seguidos escrevendo o livro, né? Até porque, nesse período, eu publiquei um outro livro e alguns contos esparsos e tal. Mas foi muito... O livro me deu muito trabalho, né? E, mais uma vez, né, quer dizer, eu não tive assim, um propósito declarado, vou escrever um livro sobre tal coisa, né? Isso foi surgindo naturalmente, né? Até posso contar para vocês, né? E com isso, dado o nosso tempo aí, eu concluo a minha fala, que em 2000 acho que por volta de 2000, eu recebi um convite, como às vezes acontece, né, de uma editora que ia fazer uma antologia, uma editora lá de São Paulo, ia fazer uma antologia com os contos baseados nos 12 apóstolos. E uma atenção especial do editor, que é lá de São Paulo, quando me telefonou, fazendo o convite, falou assim, olha, você é o primeiro convidado, então você pode escolher o apóstolo que você quiser. Quer dizer, esclarecendo um pouquinho, não era uma história bíblica, né? Tinha algo a ver com o apóstolo que você escolher, né? E quando falou assim, você pode escolher, eu falei, está escolhido, São Pedro. Ele ficou até meio assustado assim, tal, né? Ficou em silêncio, falei, então tá, e quando você me entrega o conto? Né? Eu falei, quanto a gente conta, né? Eu falei, dei dar um prazo lá, né? Combinei com ele e tal. E realmente me pus ao trabalho, né? Não vou explicar para vocês porque essa escolha é minha, mas, em resumo, muito ligeiramente, que eu acho São Pedro uma figura fantástica, né? Talvez para mim, o mais humano dos apóstolos, né? Pelas contradições, por tudo, né? E, bom, e aí, né, poucos dias depois, pus mãos à obra, literalmente, né? Comecei a escrever e tal, e fui, né, me empolgando com o conto, né? E depois terminei, fui reescrever, processo meu muito demorado, como eu já disse até mais de uma vez aqui. E, bom, e aí aquele conto foi crescendo, né? E de vez em quando o editor me ligava lá, Vilela, passou do prazo, o conto está pronto? Não, está quase, né? Está ficando bacana, você vai ver, né? Aí foi passando, tal, né? E eu, um dia pensando comigo, não, isso aqui vai dar uma novela, isso aqui não é conto mais não, né? Foi crescendo e aquilo, né? Aí eu falei, parti, falei, vai ser novela mesmo, né? Fiquei caladinho, né? Até que um dia o editor voltou, né, já bronqueando, você não mandou o conto e tal, como é que é, né? Falei, olha, infelizmente eu acho que não vai dar não, viu? Até hoje não acabei esse conto. Aí ele falou, então tá, eu vou convidar outro escritor. Pode convidar, tudo bem, não tem problema não. E, de fato, convidou, e o cara, segundo eu soube, escreveu em 2 dias o conto dele, sobre São Pedro também, está lá publicado no livro. E aí, bom, fui, né, cheguei a um dia terminar lá, escrevi de baixo, né, novela, né, como às vezes a gente faz, tudo, né, e aí fui, né, reler, fazer novas correções, aquele trabalho infinito, que eu costumo dizer, né, nunca termina. E aquilo, a novela começou a crescer, foi crescendo, aparecendo outro personagem que eu não tinha pensado antes, tal, outro e outro, né? Outras histórias ali, puxando ali e tal. Eu falei, puxa, isso aqui vai ser um romance. E aí vai ser um romance mesmo. Aí comecei, né, a estender, foi mais ou menos parecido como uma árvore, né? Aquela árvore magrinha foi crescendo, de repente um galho para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, e virou aquela árvore frondosa de quase 400 páginas, né, que é o livro, né? E aí foi esse processo, então, quer dizer, voltando agora ao começo, qual o propósito que eu tive de escrever livro? Começou com uma história sobre São Pedro, né? Que tivesse a ver com São Pedro. E realmente, para quem lê o livro, vai ver, né, que a história surge, começa, até eu já chamei numa entrevista, né, de um épico de inspiração bíblica, né? E então começa com aquela passagem, quando São Pedro está pescando, né, está lá nos Evangelhos, está pescando, e Cristo, né, para a margem, e São Pedro vem e ele pergunta, né, você é só pescador, né? Aí Cristo fala, pois doravante serás pescador de homens, né?
quem já leu a Bíblia, ou tem alguma religião, certamente conhece essa passagem, né? E aí, bom, no caso, eu transpus para hoje, é um pescador na cidade do interior, para um carro, descem lá uns pastores, um carrão, terno e gravata, e o convida para entrar para uma religião dessas novas que existem por aí. E aí a história vai embora. É isso. Eu agradeço a disposição do Vilela de conversar aqui comigo e a presença de todos.